Sejam bem-vindos ao Amazônia Espírita Podcast, né? É um programa e uma iniciativa da Federação Espírita Amazonense que tem como objetivo trazer para o movimento espírita e aqueles também que são simpatizantes da doutrina espírita, o que é a doutrina espírita, quais os conceitos, né? Trazer as distribuições das áreas, o que faz cada área, né? E hoje aqui a gente vem aqui para falar de um grande evento do movimento espírita, né? Que é a Comean. E para iniciar, nós gostaríamos de apresentar a Misty, né? Que é uma conhecida nossa, uma trabalhadora do movimento espírita, bem ativa. Seja bem-vinda, Misty, ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz por estar aqui. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, nós convidamos a todos a fazer uma prece, né? De abertura, de início dessa atividade, né? Que está sempre com o amparo dos amigos espirituais. Então nós pedimos a todos que nesse momento estão conectados conosco, né, que agradeçam a Deus, né, porque Deus é o responsável de nós estarmos aqui. Agradecer pela essa oportunidade bendita de trazer este programa com os ensinamentos da doutrina espírita, esses ensinamentos que consolam, que fortalecem, que unem com o objetivo de unificar o nosso movimento espírita. Que o Mestre Jesus abençoe a cada um de nós, em cada oportunidade, com o seu Evangelho, que é esse roteiro de amor. E que ele permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, antes de nós falarmos de Comean, eu queria que você comentasse com a gente o que significa Comean, né? Porque a gente já falou assim, vamos falar de Comean, mas tem muita gente que não sabe o que é a Comean, mas porque tem muitos espíritos que estão chegando ainda na casa espírita, não sabem nem ainda a estrutura de uma casa, quais são as atividades. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que você falasse do que o que significa a Comean. A Comean é a confraternização dos jovens espíritas do Amazonas. Então, é um evento que abrange todo o estado do Amazonas e que hoje efetivamente recebem jovens do interior do estado, que é uma alegria. Excelente, Misty. Para aqueles que estão nos acompanhando, entre as diversas atividades que uma casa espírita pode proporcionar, a evangelização, eu diria que é aquela atividade que, primeiro, que alegra os nossos corações, né? É uma atividade que prepara os homens de bem para o futuro e que as nossas casas têm trabalhado de uma forma bem produtiva, né? Porque é uma área que eu diria que a área da estrutura organizacional do movimento espírita é a área mais antiga que nós temos, né? De trabalho das casas espíritas. Muitas casas começam com essa atividade, com a atividade de evangelização infantil. E como se localiza em bairros distantes, o número de crianças normalmente é muito grande. E daí acaba nascendo a juventude. Quando também não está junto desde o início. Mas muitas juventudes, elas nasceram da evangelização espírita infantil. Excelente, Miss. Então fala pra gente o que é essa juventude, né? Como é que ela funciona, como é que ela é estruturada, né? Se possível, qual é a faixa etária que as casas espíritas trabalham? Nós estamos num momento bem diferente daquele tempo que começou as atividades de evangelização, 45 anos de evangelização, de campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. Quando começou toda essa atividade, a faixa etária que atendia era diferente, mas hoje os nossos jovens estão muito mais esclarecidos, tem internet que ajuda a se desenvolver mais, conhecer mais. Então, hoje, nós passamos a atender conforme a orientação, somente uma orientação da Federação Espírita Brasileira.
através dos livros Orientação para Atividade de Evangelização, que tem da infância e tem da juventude. Então, segundo a orientação da Federação Espírita Brasileira, da FEB, hoje a juventude passa a ser atendida a partir de 12 anos, até 21 anos de idade. Como é dividido esses jovens? Depende da estrutura da casa, se vão ser vários ciclos juntos, ou se um ciclo só, o horário, tudo isso depende da estrutura da direção da casa. Mas a juventude tem contribuído bastante para movimentar o movimento espírita em geral. Eu posso, inclusive, afirmar que os eventos que são realizados hoje pelo movimento espírita, eles começaram pela Juventude Espírita da Federação Espírita e depois virou o Departamento de Infância e Juventude. Esse departamento, muito bem orientado, do qual eu tive o prazer de fazer parte, ele começou a realizar uma série de eventos que hoje também já são realizados por todas as casas espíritas, inclusive pela Federação Espírita Amazonense, que continuou com esses eventos. Que bom, tem um olhar muito carinhoso com relação à infância e juventude. E então nasceu esse evento maravilhoso que é a Comeam. Excelente, Mistes. E aqueles que estão nos acompanhando, que não sabem essa estrutura, né? O nosso movimento espírita, ele é estruturado e organizado a começar pela Casa Espírita. O movimento espírita começa na Casa Espírita. Então, isso que a Mistes falou é algo importante, porque quando as casas espíritas se organizam, elas umas compartilham com as outras o que elas já produzem e acabam aprendendo com as outras que já produzem diferente. E isso é salutar para o movimento espírita. E o movimento espírita, em um determinado momento, achou interessante e importante ter documentos de orientação, né? Então, o movimento espírita produz... todos os documentos, eles são de orientação. Nunca é obrigatório, preciso fazer isso, aquilo outro, isso é proibido. Isso não existe no movimento espírita. E nasce a partir dos encontros das casas espíritas, que levam ideias para as setoriais. Aí o departamento de infância... Não é mais departamento, desculpe. A área de infância e juventude leva essas ideias de uma forma mais organizada para a reunião da Comissão Regional Norte. E aí, então, começa todo aquele trabalho de criação desses documentos. Então, há a participação de todos os estados. Excelente, Mister. Ou seja, o movimento espírita começa na Casa Espírita, ela se estrutura, organiza no Brasil inteiro, né, dividido por regiões, mas o foco sempre é trazer isso para a Casa Espírita. Então, todos os documentos, todas as iniciativas, né, do movimento espírita organizado, federativo, ele é com necessidade da casa para a casa, né? Então, esse documento que a Mestre fala, ele é um documento vivo. Então, hoje ele tem uma estrutura. No passado ele tinha outra estrutura. Então, à medida que a gente vai avançando em conhecimento, em tecnologia, né, e até estrutura, esses documentos também estão sendo atualizados, né? Eu lembro que quando eu comecei a ser trabalhador, e eu comecei a ser trabalhador na evangelização, né? Ou seja, primeiro evangelizando, depois virei evangelizador e depois coordenador de juventude, né? Então existia uma estrutura, ou seja, existia ali os temas, né, que a gente precisava trabalhar. Então, para cá, os planos de aula já vinham prontos. O plano de aula já vinham pronto, e de repente o movimento agora acha interessante não ter mais isso, mesmo porque, como você falou, né, Mistes, isso vai depender muito da estrutura de cada casa. Então tem casa, por exemplo, a gente visitou uma casa recentemente, né, no interior, que ela só tinha um ciclo, porque ela não tinha estrutura para ter mais de um. Então, ou seja, todas ali as crianças estavam juntos. Então, esse documento novo, que é um documento que dá esse norte, né, que é a orientação, a ação evangelizadora da infância e da juventude,
eles preveem isso, porque tem realidades no Brasil que vão ser assim. Isso. Que vai ter as casas espíritas que vai ser só um ciclão, vai ter casa que vai ter 2, 3, 4. Então, vai depender muito de cada estrutura, de cada casa espírita, Isso mesmo, da Edson. quantidade de trabalhadores, né? Então, isso ele é dinâmico, ou seja, eu me adequo de acordo com a minha necessidade. Com a sua necessidade, com a estrutura da casa e com o número de trabalhadores. Exatamente. Que às vezes não é tão satisfatório como nós gostaríamos que fosse. Por isso que é importante a atividade de evangelização espírita estar muito ligada com a área de estudo da casa espírita. Sim. Porque é da área de estudo que normalmente saem os trabalhadores da casa. Excelente. Então é muito importante prestar atenção para a atividade de infância e juventude, mas também criar momentos de encontro de estudos com os adultos, para que eles possam se transformar nos futuros trabalhadores da casa. Muito bem colocado, Mister, né? Então isso é importante porque as casas espíritas elas se organizam em várias atividades. Uma delas, e é uma das mais estratégicas, né? Exatamente a área de estudo, porque é na área de estudo onde nasceu o movimento espírita, é com a área de estudo, né? Ou seja, a partir do estudo do Livro dos Espíritos foi se desenvolvendo todas as outras atividades. Lembrando esse trabalho da evangelização, né? É algo que me marcou muito, né? E continua marcando todos os trabalhadores, especificamente dessa área, e dos dirigentes, é que durante o ano, né, a partir da Comean, né, que normalmente as atividades de evangelização ela começam depois da Comean, existe ali um planejamento anual de atividades dinâmicas, sejam as atividades na casa espírita, seja encontros, seja a participação juntamente com outras juventudes, né, eventos na federação, eventos externos, visita a asilo, visita ao SIGs, né, o zoológico. Então são atividades muito dinâmicas, né, atividades que é até um desafio para de estudo, porque quando o jovem sai dali e está habituado a essa dinâmica, né, a aulas com várias técnicas, várias atividades, né, e chega no estudo e às vezes não é o que ele imaginava, aí existe um grande desafio. Mas o que eu queria falar é que normalmente o jovem que participa ali, ele já fica visando ali a Comean, né? Ou seja, é aquela cereja de bolo da evangelização. E nem todos conseguem ir, porque existem critérios, né, da Comean. E essa Comean, ela teve uma origem, né? Ou seja, um grupo de pessoas, alguém um dia pensou em criar um evento como esse. Então, esta é a razão que nós convidamos a Mistes, porque a Mistes foi uma dessas pessoas que pensou nesse evento. Então, eu gostaria que você falasse como é que nasceu, né, esse evento, essa ideia, essa equipe, né, que pensou, logicamente inspirado pela equipe espiritual, nesse evento, Mistes. Antes disso, você falou que os jovens ficam pensando na Comean, não só os jovens, as crianças também. Nós temos uma criança lá no Moção da Paz, no Centro Espírita, onde nós fazemos parte, que ela está louca para fazer 12 anos para poder ir para a Comean, porque nós passamos a atender os jovens os adolescentes a partir de 12 anos, né? Então ela não vê a hora de fazer 12 anos para ir para a Comean, porque eles veem aquela movimentação, a casa de apoio, procura saber se os jovens estão precisando de alguma coisa. Então, esse movimento... E o retorno, né, quando esses jovens voltam a Comean, né? É muita alegria nesse momento, sabe, Edson? Porque a gente percebe que eles vêm assim com vigor, com uma alegria. É como se eles recebessem assim mais fluido vital. Sabe? É uma coisa assim, é bem diferente o antes e o depois da Comean. O antes é a ansiedade, e o depois é o retorno deles, da alegria que enche a casa, das músicas que eles aprenderam. É muito bacana esse retorno também. A Comean. Eu normalmente, quando falo de Comean, eu fico muito emocionada. Natural, né, Mistes? Porque eu só não fiz parte do início, como eu participei das atividades durante muitos anos, muitos e muitos anos,
e vivenciei alguns momentos muito significativos. Então, é muito emocionante falar da Comeã. A Comeã nasceu do grupo da juventude da Federação Espírita Amazonense. Nós tínhamos um grupo que nos reunimos aos sábados, 17 horas, que tinha um coral, a gente saía para lanchar, para brincar, a gente se uniu muito. E esse grupo recebeu um casal que veio do Rio de Janeiro, jovens também, participantes de Juventude Espírita no Rio de Janeiro. Eles casaram, ele foi transferido para Manaus, então o casal chegou aqui, que é a Yasmin Madeira, que hoje é conhecida nacionalmente pelos seus programas, né, na rádio do Rio de Janeiro, e o Palmiro, que já está, inclusive, no plano espiritual. Então, eles vieram e a gente criou, então, o Departamento de Infância e Juventude. E depois nós começamos a fazer encontros de juventude. Começou com encontros de juventude, onde nós íamos às casas espíritas levar cartaz, levar convite, formávamos um grupo de pessoas para essas pessoas irem em locais assim que de difícil acesso, inclusive, mas nós íamos levar os cartazes. Igualmente, nós fizemos concurso de preparação de evangelizadores e alguns eventos. E aí, então, o casal propôs o desafio da gente começar a fazer a Comeã. No Rio de Janeiro é a Comerge. E a Comerge estava no 3º ano de realização. Legal, bem no início, né? Bem no início. Então, eles participavam ativamente da Comeã, inclusive do planejamento, da Comerge, desculpa, inclusive do planejamento. E aí, então, ficamos empolgados e começamos a trabalhar. Nós éramos jovens, de 18, 19, 20, 21 anos, estudávamos muito, trabalhávamos durante o dia, estudávamos à noite. Então, os nossos encontros começavam a partir de 10 horas da noite. Misericórdia, quando nós saímos da nossa aula, né, do nosso colégio, e íamos reunir na casa da Yasmin. E lá, então, nós fazíamos os planejamentos. Usávamos o sábado e o domingo também, mas nós tínhamos, naquela época, muita pressa de fazer o evento, porque a gente já começou a pensar praticamente no meio do ano. A primeira Comeã, ela começou só com a equipe dormindo no local. Nós não tínhamos os jovens dormindo no local. A Fundação Allan Kardec nos abrigou e deu todo o apoio que nós precisávamos. Nós, do Movimento Espírita, devemos muito à Fundação Allan Kardec pela existência até hoje do evento. Porque durante muitos anos, a Fundação Allan Kardec só não cedeu espaço como ajudou em toda a estrutura. Nós tivemos, por exemplo, ajuda de chegar o almoço pronto, de chegar o jantar pronto para o evento. Então, sempre eles deram todo o apoio que nós precisássemos, todo, de ver se os chuveiros estavam bem, se as Isso é uma característica da Fundação Allan Kardec, que até hoje abriga os eventos, né? E então, as 3 primeiras Comeãs, só a equipe dormia no local. Depois nós começamos a convidar os jovens para dormir no local e hoje todos dormem no local. Uma coisa assim, importante que nós tínhamos naquela época... Ela sempre foi no período do carnaval, Misty? Sempre no período do carnaval, sempre. Porque é uma época em que os jovens não têm nenhuma atividade, nós podemos contar com o maior número de trabalhadores porque eles não precisam ir para o trabalho, né? Agora, ela não é só porque é na época do carnaval. A Comeã, ela tem o objetivo de oferecer aos jovens uma outra atividade, um outro propósito para aqueles dias.
né, um momento de reflexão, de aprendizado, onde ele está ligado com a espiritualidade. Inclusive para os trabalhadores, né, também. Também, né? Porque a gente sabe que nessa época, é uma época muito difícil, nesse período de carnaval, né? É um momento muito pesado, a atmosfera foi muito pesada. Então, nós oferecemos ao jovem uma outra oportunidade, um outro momento para que eles estejam ali, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, com muita confraternização, atividade lúdica, teatro, música, oficinas de arte. São muitas atividades que acontecem. Eu, particularmente, vejo a comunhão não só como um momento de confraternização, mas eu sou testemunha de jovens se transformarem na comunhão. Recebemos jovens problemáticos e, a partir daqueles dias convivendo no evento da comunhão, experimentando o mundo de regeneração, esses jovens saíram da comunhão transformados. Excelente, Mistes. Aqueles nossos amigos que estão nos acompanhando, né? É uma experiência única, né? Você vivenciar a comunhão. Esse ano a gente tentou transmitir, com base, o apoio da área da comunicação, né? Para que as pessoas que estivessem em casa percebessem o que é a comunhão, né? Como é bom estar na comunhão, né? A gente vê os jovens, como você falou, saem modificados porque eles querem, quando eles saem de lá, parece que eles querem mudar o mundo. Foi assim uma carga, né? Uma super carga de motivação, né? Então isso é importante para a casa espírita, é importante para os jovens que participam, né? Eu que fui buscar e fui deixar alguns jovens que vieram do interior, né? Lá de Itacoatiara, lá de Tefé, e alguns vieram pela primeira vez, né? E aí você percebe a diferença quando eles chegaram e quando eles saem, né? E eu perguntei como é que foi e tal. Uhum. Aí falou, olha, no primeiro dia eu queria voltar para casa, eu queria ligar para minha mãe, não aguentava, né? E aí a minha facilitadora falava, olha, segura, aguenta mais um pouquinho. Quando já estava no final, eu queria ficar, não queria mais voltar para minha casa, de tão bom que foi, né? Então, assim, a gente vê primeiro a transformação nesse período, um período muito curto, né? Porque é muito dinâmico. Então, eu gostaria que você falasse o que acontece para que o jovem queira mudar o mundo numa comunhão. Os temas propostos, que é bem interessante, são escolhidos por eles mesmos. A área de infância e juventude realiza um evento chamado Escolha da Temática da Comunhão. Então, as casas escolhem os representantes, não sei se são 2 ou 3, eu não estou muito certa, e esse grupo, esses jovens se reúnem com outros jovens das casas espíritas e fazem um grande encontro, onde eles primeiro propõem alguns temas, aí vão diminuindo aquelas ideias até sair o tema central da comunhão. Esse ano foi, por exemplo, falando sobre fé. Nós já havíamos falado sobre fé numa outra comunhão, e eles escolheram o mesmo tema. E nós estamos vivendo, nós sabemos, um momento bem desafiador para o nosso planeta, um momento em que nós estamos deixando de sair do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Não é no estalar de dedo, não é um conto de fada, não é isso. É a realidade da evolução do nosso planeta a partir dos nossos comportamentos. Porque não é o planeta que vai mudar, somos nós que temos que mudar. Então, como esses dias têm sido muito desafiadores para os jovens que têm vivido momentos de que eles não conseguem se compreender, porque são muitos desafios trazidos pela informática, pela televisão, eles têm acesso a tantas informações que é diferente da maioria dos pais, né? Há um choque ali vamos dizer, um choque de interesses,
né? Então, eles não estão conseguindo muito lidar com isso. E os pais também têm um pouco de dificuldade de entender os filhos. Sim. Então, quando um jovem chega num momento desse e pede para falar da fé, nós temos que ter certeza de que há uma necessidade muito grande desse jovem se posicionar perante a vida de uma forma diferente. Ainda mais um evento que acontece antes, como você falou, que são vários jovens de várias casas espíritas, todos eles culminaram para esse tema, é porque é algo importante. Algo importante. Então, cria-se uma equipe de planejamento, onde faz toda aquela pesquisa, baseada nas obras básicas da doutrina espírita, obras complementares sérias. E aí começa, então, a atividade de planejamento das aulas, para daí sair planejamento de outras atividades, como arte, integração, oficinas que são realizadas. Então, nesses dias, eles são levados a reflexões dentro do planejamento. E é um planejamento que a gente sente que tem muita ligação com o plano espiritual, muita ligação. Mistes, aí para os nossos amigos que nos acompanham, a gente sabe que a comunhão tem muita reflexão, como você falou, né? Mas como é que pode ter muita reflexão e ser alegre ao mesmo tempo? Pois é, porque são momentos, né? A comunhão, ela é organizada de uma forma tão espetacular que todas as atividades que são realizadas, elas são interligadas. Então, existe um momento de estudo, onde os jovens são levados a conhecer o tema, que é dividido em vários outros subtemas, e há momento em que eles vão para oficinas, que eles fazem realmente um mergulho no conteúdo que foi estudado através dessas oficinas onde eles criam músicas, poemas, onde eles são levados a escrever cartas para Deus, né? Então, eles vão mergulhando neles mesmos e vão trazendo assim problemáticas para fora, se conectando mais consigo mesmo. E aí, então, acontecem transformações. A gente vê jovem chorando porque ele se emocionou pelo que descobriu dele mesmo. A gente vê jovens felizes por ter entendido como ele é. Então, são sentimentos diferentes, mas são sentimentos que são levados muito a sério. A equipe é preparada para esse momento. E eles são acolhidos pelos facilitadores, que são facilitadores de dormitórios, pelos próprios evangelizadores. Nós temos no evento uma estrutura de harmonia espiritual, onde eles também são acolhidos quando eles sentem alguma dificuldade espiritual ou mesmo material, né, orgânica. Então, existe toda uma estrutura. Então, esse mergulho que é proposto para eles faz muita diferença para o dia a dia depois. Perfeito, Misty. Então, para você jovem, para você mãe, né, que nos acompanha, né, para você que tem um jovem que quer ir para a comunhão, porque às vezes você tem receio, poxa, são 4 dias, né, longe do meu filho, né, e o que vai acontecer, né? E com base nos que a Misty está falando, nós temos várias equipes a nascer pelo planejamento. Então, a partir do momento que tem um tema, né, Misty? Aí a equipe de planejamento pedagógico vai estruturar o evento e ali outras atividades começam a serem conectadas. Como a Misty falou, está tudo conectado. Então, desde o crachá, da roupa, da camisa, das músicas, né, da arte, se tiver, né, das dinâmicas, tudo isso tem uma conexão, ou seja, não é nada solto. Não é solto, exatamente. Tudo conectado. Cada música, cada letra, né, e aí vale um parêntese, né, porque o Movimento Espírita tem produzido muitas músicas boas, excelentes, ou seja, que não é só a melodia, ela tem uma letra, uma letra dessa estudada, ela já gera uma reflexão muito grande, né, Misty? Exatamente. Então é um momento que o jovem está ali imerso
há várias atividades ao mesmo tempo. Além do tudo, ele tem um apoio gigante, né? Tem a área que é mais ovacionada, né, no final, ali no encerramento, né? É a área de alimentação, né? Porque é aquela área que cuida do jovem ali. Para quem não sabe, né? Durante a Comeã, os jovens fazem 6 refeições, né? Preparadas com carinho, né? Por nutricionistas, por pessoas que amam o que fazer. Então, o alimento não é só o alimento físico ali. Tem uma parcela muito importante que é o amor, né? De querer ali, de estar... Para aqueles que têm... São voluntários. Todos voluntários, né, gente? Esse ano, né, de 2025, né? Que foi a 43ª Comeã, nós tivemos ali o total quase de 500 pessoas, né? Entre 250 de jovens, né? Confraternista, o restante é trabalhador. Isso. Ou seja, a mesma quantidade de jovens é de trabalhadores voluntários que estão ali para dar apoio, né, para aquele jovem, né, como a Mirth falou. Se tem um problema de saúde, não está legal, tem médicos, tem pessoas que podem dialogar, tem pessoas que podem dar o suporte ali, o passe, né, a orientação. Então, em toda uma equipe, né, que a gente agradece a Deus, né, de ter esse voluntário, de muitas vezes de estar integrando, inclusive uma dessa equipe, né, eu participei de uma dessa equipe, tem a equipe de comunicação, né, que aqueles que, inclusive esse podcast é feito pela equipe de comunicação da Federação, que nesse momento, né, durante esse evento, ela traz e convida pessoas de outras casas espíritas para colaborar, porque é um evento feito pelas casas espíritas para as casas espíritas. Então, todos esses evangelizandos e trabalhadores, eles são oriundos de várias casas espíritas, né? O movimento espírita, ele se reúne para realizar esse evento. Todas as casas, elas param um pouquinho para ver esse evento, para contribuir com esse evento, né? Que já tem um evento antes, né? Que é o que a gente conhece, que é muito carinhoso para todos nós, que é a Comeã Pizza, que já consegue uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, de conseguir um recurso para ser aplicado, porque as inscrições não cobrem o evento. Então, nós precisamos realmente fazer outros eventos para ter uma verba, porque são 6 refeições diárias, né? 6 refeições, aí tem a parte estrutural, né? Material, né? Tem que levar material para a escola, tem que receber a escola, entregar a escola melhor do que recebeu. Esse é um objetivo sempre nosso, né? Então, tudo isso custa recurso financeiro, né? E logicamente, a gente não vai sobrecarregar os jovens, né? Principalmente os jovens da periferia, com o valor que realmente o evento custa. Então, a esses eventos, como a Mirth falou, né? Como a Pizza, né? Que ela é bem interessante, né? O movimento espírita, nós espíritas, né? A gente vai fazer um evento, a gente doa o material, a gente compra o ingresso, né? Para poder comer a pizza. Para poder comer a pizza. Então, o movimento espírita é isso, ou seja, é um trabalho de união, né? Então, ou seja, e a gente sabe que isso não é por acaso, né? Ou seja, ali sai... eu estava conversando com uma trabalhadora da Comeã, né? E ela estava falando, olha, eu comecei a participar da Comeã, ela já era trabalhadora, uma senhora já. E eu conheci o meu marido aqui na Comeã, né? Ou seja, e quantos são casos assim, né? De pessoas que acabam nesse movimento de aproximação. Não é que o evento propicia isso, né? É porque as pessoas estão ali nesse clima de amizade. Exatamente. Né? Acaba se relacionando, não na comunhão, mas nas casas espíritas, na evangelização, vão se conhecendo melhor, né? E por que não ter um casal de pessoas de bem, né? Isso. É porque os jovens depois da comunhão, eles são motivados a estarem juntos. Então, excelente. Uma juventude busca a outra, né? Mas 4 dias depois da Comeã, tem a pós-Comeã, né? Que é o evento que a FAC acolhe, e os jovens vão escutar música, faz uma atividade de reflexão também. Então, é um outro momento que esses jovens se reencontram, né? E aí ficam ansiosos de se reencontrarem de novo. Então,
Acaba natural, criando um laço, né? Porque, inclusive, um dos critérios é colocar pessoas de casa diferente, né? De situações diferentes, exatamente para que elas tenham o evento... A integração, para que elas possam se conhecer, né? Possam, como é que é a sua casa? E aí você acaba saindo lá com uma quantidade imensa, né? Além de conhecimento, desses laços, né? Que se permanecem depois de um evento como esse, né? É bom a gente colocar aqui, para quem não conhece o evento, que o evento, ele realiza treinamentos com todas as pessoas que vão trabalhar nas equipes. Então, o planejamento, ele faz o planejamento, depois ele faz a aplicação dos planos de estudo com os evangelizadores. A equipe de facilitadores, que são aqueles que ficam nos dormitórios dos meninos e no dormitório das meninas. Isso é um ponto importante, né, Mirth? Ou seja, como eles dormem na escola, existe toda uma separação. Ou seja, um andar é de meninos, outro andar de meninas, e nenhum vai para o outro. É tudo controlado, né? Então, cada dormitório tem dois facilitadores, né? Exatamente para dar o apoio. Eles fazem o evangelho todos os dias, né? Porque essa é uma outra característica, né? Porque, é proposto um tema. Exatamente. A equipe da harmonia espiritual, ela seleciona ali dentro do Evangelho segundo o Espiritismo os temas do Evangelho diário. Então, desde antes de ter a Comeã, né? Começa as vibrações. Começa as vibrações, o Evangelho, os trabalhadores começam a vibrar ali, a fazer o seu Evangelho com base naquele documento. Acontecem as reuniões mediúnicas, né? Com base naquele Evangelho. Acontece a visita na escola, né? Onde a gente faz o Evangelho também. Na escola. Tudo isso pensando nesse trabalho, né? Em conjunto, como a Mirth falou, entre os dois planos, né? Porque muitas vezes a gente olha o evento só no lado físico e a gente sabe que esse evento, né, ele tem um componente muito importante que é o lado espiritual. E neste ano, né, nós trouxemos para o jovem, para os trabalhadores, uma mensagem que nós recebemos de um jovem, né? E essa mensagem, ele começa falando que este tema de fé, né, que você muito bem falou, Mirth, ele é um tema pensado nos dois planos, né? Ou seja... lindo isso. Exatamente. Ou seja, não é um evento que caiu de paraquedas, ou seja, é uma necessidade dos dois planos, tanto daqueles que estão encarnados como que estão desencarnados. Então, ele vem exatamente diante dessa situação do mundo atual. E o Espírito vai falando sobre isso, né? Um espírito jovem, que na mensagem, no final, ele fala que ele há 10 anos ele participa da Comeã, e este ano seria o último ano da Comeã dele, porque ele vai reencarnar no nosso estado, né? Então, quantas histórias de jovens que são preparados num evento como esse, grandioso, né? Para se familiarizar com esse estado, porque muitos não estão daqui, eles vêm de outro estado, de outros países, né? Com a necessidade de encarnar aqui na nossa região, né? Muitos deles, inclusive, no interior do estado, né? Então, ou seja, quando a gente olha um evento desse, aliás, com todos os eventos, né, grandes do movimento espírita, ele não tem só o lado físico, ele tem esse lado espiritual. Então, eu gostaria que você falasse desse lado espiritual, né? Porque, inclusive, a própria Yasmin trazia também, né, esse lado espiritual forte, né? Isso, eu estava lembrando exatamente disso. Numa das comeãs que nós participamos, nós estávamos naquele salão principal, onde hoje é feito o teatro da FAC, e nós estávamos lá quando ela percebeu a presença do Dr. Bezerra de Menezes. Esse é um espírito que está sempre conosco, né, neste evento, né, Mirth? E ele conversou com ela mentalmente, dando algumas orientações. E daí, então, nós passamos a receber a visita do Dr. Bezerra de Menezes todas as comeãs. Em todas as comeãs, ele faz um momento lá com a gente, participa de um momento com a gente. E numa das comeãs, 4 anos atrás, eu acho que foi a Comeã
de 21, foi 4 anos. 2018. Comeã de 2018, nós estávamos numa escola onde foi realizada a Comeã e ela percebeu a chegada do Dr. Bezerra de Menezes com a sua comitiva. E depois que nós realizamos a avaliação do dia, ele fez uma comunicação através dela. Então, e antes disso, ela nos contou uma visão que ela teve de estar observando uma espécie de beira de rio, né, que a gente chama assim, da beira, né, que aqui no Amazonas chama, estava olhando da beira do rio, né, de beira do rio. Onde, a margem do rio. Para quem não sabe esse vocabulário. A margem do rio, onde ela observava barcos chegando, trazendo pessoas para o evento. Que legal. E aí, então... O interessante, Misty, que em 2018... nós recebemos uma comunicação de Leonardo, né, logo depois do congresso, né, porque foi em 2018, e ele fala exatamente isso, desses barcos, né, chegando, né, nós chegando com os barcos. Então, agora você falando aí, eu lembrei disso. Logo depois aconteceu o congresso. Isso, exatamente, no meio do ano. Que vieram as pessoas do interior. Foi o grande marco. Exatamente, né? 2018, isso mesmo. Foi o grande marco. Ela me contou isso na minha casa, depois da Comeã, que nós participamos da Comeã, ela ficou hospedada na minha casa, e aí ela contou. Na verdade, ela contou para um grupo de jovens, porque a Comeã, o Departamento de Infância e Juventude, à época, ele foi formado pelos jovens que vinham da juventude. E são jovens que até hoje são amigos do qual eu tenho prazer de fazer parte. Legal. E nós, inclusive, temos um grupo de WhatsApp chamado Amigos Jurássicos, onde todos nós fazemos parte. Inclusive, quem mora longe, quem já está morando em outro estado, participa também Legal. do grupo. Então, nós vimos com muita facilidade que a espiritualidade está sempre ali conosco. Na verdade, o evento nasce na espiritualidade. Isso mesmo. Né? Ele nasce na espiritualidade. Em 2015, quando eu voltei a coordenar a Comeã, junto com um companheiro muito querido, que foi o Valdemir, eu tive... O famoso tio Vavá, né? Tio Vavá, exatamente. Nós tínhamos acabado de fechar o planejamento da Comeã e eu tive um sonho. Que eu estava num ambiente com uma pessoa do meu lado, de outras pessoas, mas do meu lado, tinha um rapaz um tanto alto, moreno, uma pessoa assim, a pele morena clara, onde ele fechava uma pasta e dizia assim, pronto, a Comeã está pronta. Que legal. E depois eu comentando esse sonho com uma pessoa, a pessoa me disse assim, provavelmente ele é o mentor, ele é a pessoa que acompanha a Comeã. E aí eu soube depois que ele realmente é o coordenador da Comeã no plano espiritual. Exatamente. Isso que é uma alegria, né? O nome dele, inclusive, é Álvaro. Sim, Álvaro Maia. Exatamente, né? Então ele é o responsável pela juventude, né, do movimento espírita amazonense. Então isso é só para a gente perceber a grandiosidade desse evento, né? E além dos jovens transformados, né, como a Misty falou, né, jovens que entram e saem outra pessoa. No mundo espiritual é a mesma coisa, né? A quantidade de espíritos que são preparados para reencarnar, aqueles que muitas vezes vão ali achando que vão atrapalhar, que vão perturbar o evento, e no final eles são acolhidos, né? São encaminhados, né? São redirecionados. É um trabalho maravilhoso a Comeã, né? A gente, como a Misty falou, né? O experimento do mundo de regeneração, porque quando a gente entra ali, a gente sente isso, né? Sente a vibração do evento. Logicamente, tem muita gente trabalhando para
para que aconteça. É uma organização muito grande, né? Você tem toda uma estrutura, e isso graças a todos os trabalhadores do movimento espírita. Edson, tem jovem que quando sai do evento, ele tem dificuldade de se adaptar à sua realidade. Porque é um momento tão mágico, é um local que realmente proporciona uma transformação, que é um choque sair da Comean. Eu passei por essa experiência. No primeiro ano de Comean, eu trabalhava numa agência do Bradesco. Então, eu tinha que trabalhar a partir de meio-dia da quarta-feira. Meu Deus. Eu saí de casa, parecia que eu não conhecia o caminho, eu não conhecia as pessoas, eu não conhecia nada, porque eu estava naquele ambiente ainda, eu não tinha conseguido voltar daquele ambiente. E eu fui trabalhar, assim, era tudo estranho, muito diferente. Então, há esse choque de realidade, que é boa. Sim, porque sim. A gente fica vivendo aqueles momentos, a gente fica escutando as músicas que são cantadas, a gente fica lembrando de tudo que foi feito. É um momento muito importante na vida de um jovem. Sim. E aí, Edson, no papel de uma presidente de casa espírita, até domingo que eu fui, porque houve uma eleição na nossa casa, Sim, sim. eu quero deixar aqui um apelo para os dirigentes das casas espíritas. Primeiro, dar realmente uma atenção para essa atividade de evangelização espírita infanto-juvenil. No Mansão da Paz, que é a casa onde eu participo há 33 anos, nós iniciamos com a evangelização infantil e até hoje é o nosso carro-chefe. Sim. Nós fazemos tudo para manter essa atividade. A casa toda se compromete para manter a atividade de evangelização infantil e evangelização juvenil. Então, há uma necessidade dos dirigentes das casas espíritas olharem com carinho para esse evento, incentivarem os jovens, dar apoio para que eles participem e para o evento, porque é um evento que precisa de recursos para ser realizado. E Muito bem, Mirtes. É muito alto o custo de um evento desse. Sim. Né? São 6 refeições diárias, todo material de limpeza, de material didático. Né? Então, é muito grande o valor que se gasta no evento desse. Então, as casas espíritas precisam olhar com carinho, dar apoio aos evangelizadores, para que eles possam realizar da melhor forma possível esse trabalho de evangelização, para o coordenador de juventude. A federação faz um trabalho lindo, que são as setoriais, onde acolhe esses coordenadores, orienta, e eles saem de lá, com certeza, mais animados, se sentindo apoiados, voltando para casa, para colocar aquelas orientações, né, no trabalho. Então, é necessário realmente que nós possamos olhar com carinho esse evento. A evangelização como um todo, porque não é só Comean, né? Tem casas que realizam vários eventos reunindo jovens, inclusive de várias casas. Sim, sim. Né? Isso é importante, mesmo porque o calendário da área de infância e juventude é um calendário bem recheado de atividades, desde capacitação, encontro, né? E toda essa estrutura, né, que o movimento espírita vai construindo ao longo dos anos, né? Então, essa fala é importante, né? Eu também que já dirigi uma casa espírita e na época, como eu vinha da juventude, eu sabia exatamente o valor que é a evangelização. Muitas vezes a gente vê a queixa de faltar trabalhador, né? E eu estou ali com pérolas na minha mão e eu não consigo visualizar. Tanto é que o Movimento Espírita Nacional percebeu isso e no documento atual, né, do plano de trabalho para o Movimento Espírita, que acontece a cada 5 anos, que o Movimento Espírita constrói, eles transformaram isso numa das diretrizes do plano de trabalho, que é o protagonismo juvenil. Uhum. Ou seja, para que os dirigentes das casas espíritas observem o seu jovem, né? Dê
atividades para ele, porque muitas vezes a gente olha o jovem, não, o jovem vai limpar, vai varrer, não, tem os jovens hoje, né, eles têm uma capacidade sensacional, seja com computadores, Isso. seja com didática. Imagina um jovem que passou por esse processo, eu falava na época, né, para os meus evangelizandos, né, que eles eram diferenciados. Você percebe por exemplo, numa faculdade, um jovem espírita de um jovem não espírita, como ele vem nessa formação na juventude de se expressar, né, de falar, de comentar, de ser alegre, ele vai para a vida dele, né, a começar pela faculdade. Trabalho, em todos os lugares. É uma pessoa que normalmente ele é destaque porque ele já é assim. Ou seja, ele foi formado na evangelização. A gente olha um jovem que fala muito bem, né, que se expressa, que tem iniciativa, né? Então, quando ele chega na faculdade, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele se diferencia, porque ele foi formado dessa forma. Então, quando eu não dou apoio, né, eu perco essa oportunidade de estar contribuindo com a formação desse jovem, com a formação de futuros trabalhadores, porque hoje nós temos muitas casas espíritas que têm como presidente jovens que foram formados na evangelização. Sim. Né? Ou seja, exatamente é o legado daquilo que nós podemos contribuir. Então a tua fala ela é oportuna nesse ponto, né, de valorizarmos o jovem, de valorizarmos a evangelização, de dar o suporte necessário para que o evento aconteça da forma melhor possível, né? Que ele e quando sair, que eu consiga aproveitar isso. Porque muitas vezes os jovens saem e querem uma evangelização nível Comean, né? Isso eu que fui evangelizador, eu quero a evangelização nível Comean, tio. Ou seja, é uma evangelização diferenciada, né? Com várias atividades. Porque é como ela fosse uma combinância de tudo que ele estudou durante o ano. Exatamente. O ano anterior. Então, obrigado por esse ponto, né, Misty? Enquanto tu falava, eu lembrava dos nossos amigos do interior, que tem muito mais dificuldade do que as casas aqui da capital. E mesmo assim, eles se organizam. Imagina você mandar jovem lá de Tabatinga para participar de um evento no carnaval de Tefé. Então, durante o evento, né, eles chegam antes, né? Então, tinha uma equipe lá que ia pegar jovem no aeroporto, jovem na rodoviária, jovem no porto, né? Ou seja, isso é o resultado, primeiro, da valorização do evento, porque eu sou dirigente de uma casa do interior, eu valorizo, eu vou mandar o meu jovem, eu vou me movimentar, porque o jovem não tem dinheiro para passagem, né? Ou seja, tem que pagar a passagem. Se alimentar durante a viagem. Exatamente. Então, isso também, além do custo, aqui ainda tem esse outro custo, que esses dirigentes, né, evangelizadores, trabalhadores, voluntários, eles se movimentam exatamente para dar oportunidade para os jovens virem, né, para participar da Comunhão. Eu participei da caravana que foi pegar os jovens de Itacoatiara, e vieram 15 jovens de Itacoatiara, né? É muito. E duas trabalhadoras, né? Isso é fantástico, isso é muito lindo. Exatamente. Então, ou seja, é o esforço que... Porque o evangelizador, e eu estou falando aqui da Itacoatiara, porque os trabalhadores lá são todos da área da educação, né? São professoras. Ou seja, valoriza exatamente esse trabalho, esse processo de educação, né? Então, quando você valoriza, né? Como a Misty falou, né? Quando eu percebo isso, porque quem é que vai dirigir o movimento espírita no futuro? Exatamente. São esses jovens. Temos que formar trabalhadores. Temos que formar trabalhadores e muito bem formados, né, com conteúdo doutrinário, com conteúdo moral, né, para que sejam homens de bem, porque a gente tem certeza que o movimento será entregue a eles de uma forma correta, né? Os amigos espirituais, né, esses que nos antecederam, eles sempre falam, né, que eles foram, mas estão se preparando para voltar. E nós já iremos para lá para dar continuidade. Então é um trabalho, como o Emmanuel fala ali na introdução do Paulo Estevam, é um trabalho de cooperação entre os dois planos, né? Uhum. E Emmanuel afirma, sem cooperação não existe amor. Então o exemplo prático dessa cooperação é a Comean, né, Misty? É a Comean. Nossa, a Comean movimentam pessoas.
né, que se doam, são voluntários para fazer um trabalho em vários... Imagina você sair da sua casa nessa época de descanso e ir para lá para lavar banheiro. Pois é, né? Né? Para lavar louça, fazer comida para quem a gente nem conhece. Então, é um momento, é uma oportunidade da gente realmente unir num local praticamente todas as casas espíritas agora do Amazonas. Exatamente. Né? O interessante, Misty, né, que o jovem se transforma, né? Às vezes o jovem não faz nada. Eu conversava com uma jovem, né? E ela falou, poxa, agora eu vou valorizar a minha cama. Porque esse evento é tão importante, né? É tão uma mudança de chave, porque o jovem vai dormir em colchonete, o jovem vai acordar cedo para lavar o banheiro, né? O jovem lava o seu próprio prato, né? Depois da refeição, organiza tudo, ou seja, é um evento onde o jovem faz muitas vezes coisas que ele nem faz na casa dele. Mas ali ele faz com alegria, porque ele está em conjunto, ele está em grupo, né, Miss? Então é um evento realmente transformador. Fazem com prazer, né? E fazem cantando, brincando com o outro. É muito diferente. Sim. É um ambiente diferente, que contagia. Exatamente. Né? Então, já finalizando aqui o nosso podcast de hoje, né? A Comeã é esse evento transformador de almas, né? Nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. Então, você jovem que não conhece a Comeã, olhe com carinho, pense, né? Converse com jovens que já tiveram essa experiência, né? Você tem certeza que você vai querer ir. E aqueles trabalhadores que não conhecem também, né? Observem, né? Conversem, visitem a Comeã, né? Para ver como é que funciona, como é a estrutura, porque é algo muito organizado, é algo que transforma, é algo que está conectado aos dois planos, né? Ou seja, para que Bezerra de Menezes venha com a sua equipe, na sua falange de trabalhadores, no meio da floresta, né, para participar de um evento como esse, é porque é importante para o mundo espiritual. E para os nossos jovens. E para os nossos jovens. Os jovens do mundo espiritual se preparando para reencarnar e os nossos aqui se preparando para realizarem um trabalho nas casas espíritas, que às vezes eles se tornam trabalhadores das casas espíritas. E se pergunta assim, quando você passou a ser trabalhador da casa espírita? Ele nem sabe dizer. Sim. Que é o exemplo da nossa casa. Né? Tem muitos lá que começam a cooperar com uma atividade, com outra, e daqui a pouco se tornam trabalhadores da casa e às vezes nem percebem que são trabalhadores da casa. Porque eles são motivados a fazer isso. Sim. Mirtes, e qual é a tua mensagem final, né, no nosso podcast diante desse assunto que nós conversamos? Que nós possamos nos unir cada vez mais para proporcionar essas atividades para nossas crianças e para os nossos jovens. Hoje a gente tem eventos, muitos eventos para os jovens, mas nós também já temos evento para as crianças, que é a CONEIM, né, que atende crianças que eu acredito que agora tem 11 anos. Né? Então, é muito importante as casas espíritas darem apoio para que a federação possa realizar esse evento. Eu não estou falando só da questão do custo, mas proporcionar apoio para que esses jovens possam ir. Apoio financeiro, no sentido de comprar, de ajudar a comprar o que eles estão precisando, porque são jovens muito humildes, às vezes, não têm uma vestimenta adequada, tem dificuldade. Até material de higiene, né? Material de higiene. Esse ano eu precisei levar material de higiene para jovens da nossa casa espírita, que não tinha. Então, a gente precisa ter um olhar realmente com muito carinho. E, principalmente, né, o início disso tudo, que é a evangelização infantil. Sim. Nós, no nosso movimento, as casas espíritas, no meu ponto de vista, existem, às vezes, alguns equívocos. Por exemplo, o jovem sai da juventude, ou então começa na juventude, e é oferecido para ele evangelizar. Nem todo jovem tem
perfil para ser evangelizador. E na casa espírita tem tanto campo de trabalho, né? Biblioteca, ajudar a fazer o lanche, ajudar a distribuir mensagens, fazer uma prece no início das atividades. É tão importante a gente apoiar essa atividade de evangelização, para a gente realmente transformar essas crianças e esses jovens em homens de bem, para que a gente possa realmente ter um planeta regenerado. Então, todos nós precisamos fazer a nossa parte, e fazer com alegria, porque Jesus, conversando com Bartolomeu, ele disse: Bartolomeu, quem conhece a boa nova não pode ser triste, tem que ser feliz. Então, nós precisamos proporcionar isso para os nossos jovens, para as nossas crianças. Obrigado, Mirth, né, por aceitar o nosso convite, né? Esse podcast é sensacional, né? É um evento que toca os nossos corações, nós que amamos essa atividade de evangelização, né? E a gente sabe a importância que é. Minhas filhas todas, as 2 filhas, foram evangelizadas lá no Centro Espírita, do qual eu conheci a doutrina espírita, né? Que é o Grupo Espírita Amor e Luz. E esperando agora a netinha iniciar também a evangelização, porque a minha filha sabe a importância que foi a evangelização na vida dela. Então, para você jovem, para você pai, para você dirigente, olhem com carinho a evangelização das casas espíritas, apoiem, leve o seu filho, né? Participe, seja um colaborador da atividade, da casa, e só agradecemos a oportunidade de estar aqui falando desse tema. Muito obrigado, Mirth, né? E até o próximo podcast. Obrigada.